Eu não esperava encontrar Deus naquela colina. Eu era apenas um soldado romano cansado, carregando ordens, medo e cicatrizes. Mas naquele dia, no alto do Gólgota, tudo o que eu pensava saber sobre força, poder e verdade seria quebrado diante dos meus olhos. O vento batia forte, carregando poeira e o cheiro de sangue. Eu estava acostumado com execuções, mas algo naquela crucificação era diferente. O homem no centro. Havia uma calma impossível. Um silêncio que enfrentava o caos. Meu nome era Longino, apenas mais um entre muitos. Nunca imaginei que o mundo lembraria de mim, mas a verdade é que eu fui lembrado não pela violência que servi, e sim por um instante que mudou meu destino e abriu meus olhos para o que jamais compreendi. Os gritos ao redor pareciam distantes. As pessoas zombavam, cuspiram, amaldiçoaram, mas ele não reagia. Olhava como quem vê além do tempo, como quem já conhecia o fim e não temia. Quando me aproximei, vi que seus olhos estavam inchados. Mesmo assim, havia um brilho sereno, como se ele visse algo que eu nunca veria sozinho. Aquele olhar me atravessou como uma lâmina silenciosa. Eu era treinado para ser pedra. Mas ali, diante daquele homem ferido, algo dentro de mim começou a ruir. Eu tentava desviar o olhar, mas era como tentar fugir da própria consciência. Lembro-me de ter tocado na lança presa ao meu lado. Era meu dever garantir a morte dos condenados. Nenhum soldado queria prolongar o sofrimento. Era melhor terminar logo. Mas naquele dia, minha mão tremia. O céu escurecia sem explicação. As nuvens se fechavam e um silêncio pesado se espalhou como um presságio. Até os pássaros sumiram. Algo sobrenatural envolvia aquele momento. Ele ergueu a voz e disse que estava cumprido. Eu não entendia. Cumprido o quê? Que missão era aquela? Quem termina uma missão pendurado em uma cruz, sangrando sozinho? Quando ele finalmente entregou o espírito, um tremor tomou o chão. Meus pés quase falharam. Meu coração bateu tão forte que pensei que iria cair ali mesmo, diante daquele corpo imóvel. Foi então que recebi a ordem: confirmar a morte. Era sempre assim. Sem corpo morto não havia fim oficial. Eu puxei a lança, senti o peso do metal frio e caminhei até ele. Aproximei-me. O vento parou. Era como se o mundo me observasse. Eu respirei fundo, ergui a lança e a introduzi abaixo de suas costelas. E então, algo impossível aconteceu. Do ferimento jorrou sangue e água, claros, puros, como se viessem de um rio eterno. Parte do líquido respingou em meus olhos e algo em mim se abriu. Não era visão, era revelação. Meus olhos ardiam, mas a dor era leve. O que realmente me chocou foi o que veio a seguir. Uma luz suave tomou meus sentidos e eu vi, por um segundo, um brilho que não pertencia a este mundo. Eu me afastei trêmulo. Meu coração dizia que eu não havia perfurado um simples homem. Eu senti que havia tocado o próprio mistério divino. Os outros soldados riram de mim. Disseram que era imaginação, medo, exaustão, mas não. Eu sabia. Algo em mim mudara para sempre. Eu não era mais o mesmo soldado que caminhou até aquela colina. Voltei a olhar para ele. Seu rosto, já sem vida, transmitia mais paz do que qualquer templo que já visitei. Era como se a morte tivesse perdido a autoridade. A partir daquele instante, passei a vê-lo mesmo quando fechava os olhos. Não era alucinação, era memória espiritual. Ele havia marcado o meu ser. E ali, sob aquele céu denso, percebi que eu nunca mais voltaria a levantar minha lança da mesma forma. A violência perdeu o sentido. A servidão cega perdeu a força. Comecei a perguntar a mim mesmo: quem era ele? Por que mesmo ferido parecia rei? Por que falou de perdão enquanto morria? Essas perguntas não me deixariam mais. Voltei para o acampamento, mas o peso da revelação me acompanhou. À noite, senti uma paz incomum, como se ele estivesse ali, observando sem julgar.
No dia seguinte, ouvi rumores. Disseram que o véu do templo rasgara, que a terra tremera, que sepulturas se abriram. Eu sabia que tudo estava conectado ao que testemunhei. Eu tentava ignorar, mas dentro de mim havia uma voz. Procure-o, descubra. Não era loucura, era chamado. Eu, um soldado, sendo chamado por aquele que atravessei com uma lança. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Abandonar o exército. Não havia honra em permanecer onde não havia verdade. E se você está comigo até aqui, deixe-me te dizer algo. Esta história continua e eu quero te guiar até o fim. Se deseja caminhar comigo por essa jornada, inscreva-se agora e permaneça comigo. Minha voz ainda guarda revelações que você precisa ouvir. Vaguei por vilas, desertos e casas humildes. Contava o que vi e muitos não acreditavam, mas outros choravam, pois sabiam que meu testemunho não vinha da minha boca, mas da verdade que me encontrou. Com o tempo, comecei a recuperar parte da minha visão, que estava enfraquecida nos últimos anos. O sangue e a água que tocaram meus olhos não só mudaram meu espírito, curaram meu corpo. Eu tive certeza de que ele não veio apenas para morrer, veio para despertar aquilo que dormia em nós, a luz esquecida, o amor que ignoramos, o perdão que não oferecemos. Começaram a me chamar de o soldado que enxergou Deus, mas eu nunca me considerei digno desse título. Eu apenas disse a verdade do que vi naquela cruz. Anos depois, passei a sentir sua presença nas pequenas coisas. O vento no rosto, o silêncio antes do amanhecer, o brilho dos olhos de alguém que escolhe recomeçar. Eu entendi que ele não buscava guerreiros de espada, mas guerreiros de alma. Pessoas que lutam contra a própria escuridão antes de enfrentar a do mundo. Quando falavam de mim como santo, eu sorria. Santo? Eu, que já derramei sangue inocente? Mas talvez a santidade não seja perfeição, seja transformação. E foi assim que descobri meu propósito. Contar o que ninguém mais viu. Não para ser lembrado, mas para que ele nunca fosse esquecido. Quando deixei Roma para sempre, percebi que naquele dia no Gólgota, não fui eu quem perfurou o Messias. Foi ele quem atravessou minha alma. Carrego até hoje a lança, não como arma, mas como lembrança do instante que mudou meu destino. Ela se tornou símbolo, não de morte, mas de revelação. Passei a ajudar os pobres, os enfermos, os esquecidos. Eu via neles o mesmo brilho que vi nos olhos do crucificado. Um brilho que o mundo tenta apagar. E quanto mais eu servia, mais entendia. Deus não se revela nos tronos, mas nos abismos. Não na força, mas na rendição. Se hoje você ouve minha voz, saiba que não é acaso. Há histórias que só sobrevivem quando são contadas no momento certo. E esta é uma delas. Meu testemunho não é sobre mim. É sobre aquele que me olhou sem condenação, mesmo quando minhas mãos carregavam a violência de Roma. Ele me viu. E ao me ver, me libertou das correntes invisíveis que carreguei por anos. Pela primeira vez, descobri quem eu era. E se existe algo que desejo a você que me escuta, é isso, que encontre esse olhar. Não importa onde esteja, ele ainda procura você. Hoje, como voz que fala através dos séculos, peço apenas uma coisa: não deixe a luz se apagar dentro de você. Mesmo uma faísca pode iluminar um deserto inteiro. Quando fecho os olhos, ainda vejo a cena no topo do Gólgota. Não com dor, mas com gratidão, porque ali, entre morte e silêncio, eu encontrei a verdade. Por isso conto esta história, porque alguém precisa ouvir que a redenção existe e às vezes nasce exatamente onde pensamos que tudo terminou. Eu, Longino, não sou herói. Sou testemunha, testemunha do impossível, do divino, do amor que chegou até mim em forma de sangue e água. E cada vez que você escuta minha narrativa, minha missão continua. Cada coração tocado é uma chama que acende outra. E você nunca esqueça, até o mais endurecido dos soldados pode ser transformado por um único toque de Deus. Se um homem como eu pôde ser renovado, qualquer um pode. A graça não escolhe perfeitos, ela resgata os quebrados. Minha jornada termina aqui,
Mas a sua está apenas começando. Siga em frente com coragem. Ele caminha ao seu lado, mesmo quando você não percebe. Esta é a verdade que meus olhos viram. Esta é a história que minha alma carrega. Eu sou Longino, o soldado que enxergou Deus. E hoje divido com você o milagre que me devolveu a vida. Depois daquele dia sagrado, fiz uma promessa a Deus. Prometi ajudar cada pessoa a encontrar tudo aquilo que perdeu. Não só objetos, mas paz, direção, esperança. Eu sabia o que era estar perdido e sabia o que era ser encontrado pela graça. Com o tempo, as pessoas passaram a me chamar de São Longuinho, o amigo dos que buscam. Diziam que eu ajudava a encontrar o que sumiu e em troca davam 3 pulinhos. Não como pagamento, mas como gesto de alegria e gratidão pela fé simples que transformou o meu destino. E assim sigo honrando a promessa que fiz diante do Deus que vi brilhar. A cada pedido, lembro-me do pacto que mudou minha vida. Ajudar os que procuram, porque um dia fui eu quem foi encontrado. Obrigado por ficar até o fim desta história. Que tudo o que você busca encontre o caminho de volta até você.